vale a liderança do campeonato porque esses 3 primeiros colocados tiveram um desempenho muito diferente das últimas 4 rodadas. O Atlético Mineiro derrapou e derrapou bonito, somou só 4 pontos, era o líder, podia abrir e somou 4 pontos nos últimos 4 jogos. 4 pontos de 12 possíveis. Vamos colocar na tela, por favor. O Flamengo teve um aproveitamento muito bom, de 10 pontos em 12 possíveis. E o Internacional chega com tudo, com 12 pontos de 12 possíveis. Então, as últimas 4 rodadas de Campeonato Brasileiro deram uma reviravolta nesses 3 aí que vem liderando a competição. Aliás, liderando mesmo, só o Inter e o Atlético conseguiram, com 6 rodadas cada um na liderança. O Flamengo ainda não chegou lá. Pode ser nesse domingo, se ganhar o jogo, pela primeira vez, o líder do Campeonato Brasileiro. E aí, para falar desse crescimento do Flamengo, eu queria ouvir um pouco o Maestro, porque a gente debateu aqui na semana que quando o Flamengo apanha de 5, é massacrado pelo Independente Del Valle, Maestro. Eu lembrei daquele Flamengo crise na Gávea, daquele Flamengo que, diante de uma derrota como essa, que é a maior da história do clube na Libertadores, saía de terra arrasada no dia seguinte, procurando culpados, fazendo caça às bruxas, e o castelo de cartas desmoronava. Mas, depois desse 5-0, este novo Flamengo deu uma resposta impressionante. Disputou 10 jogos com 8 vitórias, 2 empates, está crescendo no seu rendimento. E como é que você vê a resposta, Maestro, que o Flamengo conseguiu dar depois do seu momento de maior turbulência, chegando a esse ponto, de disputar a liderança do campeonato neste domingo contra o Inter no Beira-Rio? Outros tempos, né, André? Antigamente, realmente, uma derrota desse tipo era demissão da maioria da comissão técnica, né? Eu acho que hoje, em função da estabilidade do clube, né, das pessoas que comandam o clube, né, principalmente ali com o Marcos Braz, que é o cara que está mais ligado, juntamente à comissão técnica, o entendimento do Domenech e da sua comissão técnica com os jogadores que tem à disposição, a descoberta dessa garotada que na verdade foi além da expectativa, né? Que você poderia ter alguns jogadores que pudessem não ter um rendimento como tinham nas categorias de base, no sub-20 e companhia. E a gente viu, na verdade, que esses caras já estão preparados por uma eventualidade de virarem, inclusive, até titular. Né? E o entendimento de todo o time naquilo que o treinador quer, né? Com algumas mudanças, né? Alguns jogadores, no caso do Pedro, por exemplo, que fez 8 gols em 8 partidas seguidas, né? É lógico que você ainda tem algumas dificuldades. Por exemplo, tomou gol demais em bola parada, né? Em córner, em falta lateral, que essa é uma das coisas que vai precisar corrigir. Mas, pelo menos, o que a gente viu nesses últimos jogos, realmente foi uma melhora, né? E uma evolução na equipe, mesmo não jogando com a maioria dos titulares, né? Então vai ficar a expectativa, na hora que ele tiver à disposição todos os jogadores, como ele vai conseguir armar esse time para que possa ter, daqui para frente, uma evolução maior ainda. Eu acho impressionante como o Júnior tem a elegância de falar Domenech. Eu só consigo falar Domenech. Eu falo Domi, fica mais fácil. Domi que fica mais fácil. Quando eu era bem criança, quando eu era bem criança, meu pai comprou uma variante. Eu tinha uma frustração que eu não conseguia. Todo mundo falava variante, eu não conseguia falar variante, só falava variante. O Domenech comigo é parecido, eu só consigo falar Domenech. Mas o Júnior tem elegância. Deixa eu te dizer uma coisa. Quem tem o nome de Leovegildo, qualquer outro nome é fácil. Não, mas Leovegildo, não, tem uma diferença. Leovegildo é um nome que está na história do futebol. E Domenech ainda precisa entrar. Tem um longo caminho ainda. Mas é mais fácil falar Domenech do que Leovegildo. Nome de avenida. Fala o nome inteiro, Júnior. Avenida Leovegildo. Não, Leovegildo nunca foi avenida, cara. Júnior. Leovegildo nunca foi avenida. É verdade. Boa, gostei. Boa. Porque o Moser fazia uma cobertura gigante. Graças a Deus que eu tinha um cobertor alto, magro, rápido, né? Que ele só dizia assim, Kleber, vai, capa, deixa comigo aqui. Pronto.
O Domi tem muito arroz com feijão para comer, evidentemente. Não, muito bom técnico. Eu estou discutindo, o Júnior está na história do futebol. O Domenech está tentando entrar. Ele dirige o Flamengo há exatos, eu falei 22, mas são 21 jogos. Vamos comparar o que foram os primeiros 11, ele vai chegar ao 22º domingo, com o que são os últimos 10. Por que isso? Quando a gente fez esse levantamento e colocou no papel, a gente viu que nos últimos 10 jogos, que são esses jogos da resposta que o Flamengo deu pós 5-0, a gente vê um rendimento do Flamengo muito melhor do que o time até o 5-0. O aproveitamento disparou, era de 50%, o que nos levou a dizer, o Flamengo agora virou um time comum, esquece aquele super Flamengo. E pós 5-0, nos últimos 10 jogos, o Flamengo chegou num aproveitamento de super time. Ele tinha 13 gols em 11 jogos, o que é um número bom, mas não é nada demais. Agora ele tem 26 gols em 10 jogos. Gols sofridos, era uma avenida. 18 gols sofridos em 11 jogos, contando com esses 5, claro. Chegou agora a 8 gols em 10 jogos, baixou de um gol sofrido por jogo. Em chances de gol, o Flamengo se manteve muito semelhante. Mas na conversão de chances melhorou muito. O time passou a aproveitar muito melhor as chances que cria. Assim como também chutes para marcar um gol. São números que mostram uma evolução. Então a gente está mostrando um Flamengo que depois do 5-0 melhorou muito. E olha só, tinha tudo para piorar, porque fora o ambiente de crise, fora a pressão, ainda veio o surto de Covid, que esfacelou o elenco do Flamengo. Essa melhora também está ligada à chegada dos garotos. Incrível! O Flamengo não esperava, quando começou o ano, contar com tantos garotos. Mas a chegada dos garotos, que são muito bons, como o goleiro Hugo, como o lateral Ramon, como o zagueiro Natan, a chegada dos garotos melhorou o time. Mas eu acho que passa muito por entendimento. Para vocês brigarem comigo depois vocês discordarem de mim, sabe que eu nunca achei que o Flamengo tinha a tendência de piorar. Que o Domenech foi uma contratação equivocada. Ela é uma contratação de interrogação, pelos motivos que todos já conhecem. Mas olha, o time do Flamengo teve nessa volta alguns jogadores não estavam jogando bem. Não estavam desempenhando individualmente o melhor que eles têm, que eles fizeram o ano passado. Da mesma maneira que eles estavam começando a entender um processo novo, um técnico diferente. Eu não tinha muita dúvida de que o Flamengo ia melhorar. Esses números que vocês mostraram, poxa, são números extraordinários para o time. Você pega o número de gols sofridos, como diminuiu o número de gols sofridos, as chances criadas. Eu não tinha muita dúvida que isso ia acontecer, sabe? Eu acho que fomos um pouco, assim, tivemos um pouco de vontade com o técnico e uma lembrança muito recente de um trabalho espetacular do treinador. Eu estou falando, meu áudio está picotando? Ou só para mim? Não, agora estava no começo, agora está bem melhor, Kleber. Esses números, eles são de um site de estatísticas que é o SofaScore. A gente estava falando muito do Flamengo nesses últimos 10 jogos e o site fez esse comparativo com o que era o Flamengo antes e o que é o Flamengo depois. Isso viralizou na internet e a gente está publicando esses números e dou o crédito. Fala, maestro! Não, mais do que normal isso, né? Porque a chegada do novo treinador, o conhecimento dos jogadores, né? Porque essa comparação, como disse o Kleber, em relação a 2019, ela é muito injusta, porque dificilmente, eu já falei isso aqui uma vez, dificilmente a gente vai ver o Flamengo jogando, por exemplo, tudo aquilo que jogou em 2019, as peças se encaixaram, várias situações, né? Aconteceram assim de uma forma que ninguém esperava. Eu volto a dizer, acho que algumas coisas do ano passado ainda não conseguem serem definidas e feitas. Por exemplo, aquela agressividade que o time tinha quando perdia a bola em qualquer local, né? Principalmente quando estava no ataque que perdia, que você já tinha aquela blitz ali dos jogadores, eu não vejo. Vejo em algumas situações isso acontecer. O ano passado isso era uma coisa constante e que fazia o Flamengo, inclusive, roubar muitas bolas no campo do adversário e traduzir aquilo ali em gol. Essa é uma coisa ainda
que como a gente estava acostumado a ver isso é uma coisa que é um colírio para os olhos, né, para uma equipe estar sempre com a bola, sempre desarmando tudo isso aqui, hoje já não existe. Às vezes, quando perde essa bola, não existe essa blitz, então ela toma uma outra performance disso. O time volta um pouco para poder exatamente fazer com que a equipe adversária não consiga contra-atacar com rapidez, né? Ela recua um pouco. Não sei se é essa ideia do Domenech, mas a história de você perder a bola e atacar rápido lá, que era uma coisa constante o ano passado, ainda não está acontecendo muitas vezes, pelo menos até agora. Ele sai para dar o bote quando a bola chega na lateral, né? Ele não sobe para fazer a pressão na saída dos zagueiros como saiu no ano passado. O time que mais rouba a bola no campo de ataque, mais desarma na frente hoje é o Atlético, não é o Flamengo. Mas isso não é um problema. É você saber fazer os seus jogadores conhecerem a maneira de jogar. Eu acho que isso tem uma evolução. O Domenech está falando o tempo inteiro que ele agora percebe que o time está jogando mais de memória. O time está jogando mais pelo conhecimento do que está treinado. E é o que esses números indicam. Se o Flamengo vai ganhar tudo como ganhou no ano passado, ser bicampeão brasileiro e da Libertadores em 2 anos consecutivos, o tempo é que vai dizer. Essa aqui é a primeira final, né? Pela primeira vez neste campeonato, tem um confronto do primeiro contra o segundo colocado. E o Flamengo vai ter uma sequência de finais, porque ele ainda vai pegar Atlético Mineiro, São Paulo. É uma sequência muito importante, até para avaliar o poder desse time. A sequência, acho que é Internacional, São Paulo e Atlético. É isso aí. E ainda tem a Copa do Brasil no meio, contra o Atlético Paranaense. Não, e você vê esse negócio de comparação que o Júnior citou, né? Demorou 37 anos para um time do Flamengo ser comparado ao time do Júnior. E aí, um ano depois, nós estamos comparando de novo. Mas fez no elenco, mas mudou o treinador. Aquele time também mudava. Bom, mas os caras vinham desde base trabalhando. Acho que o andar da carruagem do Flamengo está muito da boa. Sim. E o que está melhor, inegavelmente, é o elenco, né? As opções que o Flamengo tem nesse ano, né? Tem o Thiago Maia, que ele não tinha no ano passado. Sim. Tem um Pedro, que ele não tinha no ano passado. Ele repôs bem a saída do Rafinha com o Isla. Tá achando lugar pro Vitinho, né? O Vitinho jogou bem. E os garotos, né, cara? E os garotos. Impressionante como os garotos deram... Mas os garotos, André, a maioria dos garotos estão muito mais, por exemplo, na parte defensiva. Tá aí, Hugo, Natan, Otávio, Noga, zagueiro, Ramon, lateral. Ainda tem esses garotos do meio para frente, né, que ainda não tiveram oportunidade, não deslancharam como o pessoal da defesa, né, que realmente, quando entraram, os 3 zagueiros centrais, eu vou te falar sinceramente, né, com a pouca idade, com a pouca experiência que eles tiveram no time de cima, jogaram com uma personalidade que o treinador pode botar qualquer um dos 3 para jogar ali tranquilamente, e o próprio Ramon também. Tranquilamente pode botar para jogar, além de goleiro, né? Goleiro com 20 anos, a gente ainda diz sempre, o goleiro precisa de experiência. Mas está aí o Hugo, mostrou que, mesmo com pouca idade, ele pode ser um homem de confiança do treinador. Vou fazer uma brincadeira que a gente fez no nosso podcast, A Mesa,